Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vocação Jurídica. Meu nome é Roberta Renault, como vocês já sabem, eu sou advogada criminalista, milito na área há mais de 25 anos e geralmente o conteúdo aqui do canal é voltado para os advogados iniciantes, sempre com dicas, algo relacionado à prática da advocacia criminal. Mas hoje eu vou pedir desculpas, vou pedir licença a todos os meus colegas que assistem e acompanham o canal para fazer um conteúdo voltado para vítimas de homofobia. E eu vou explicar por quê. Eu me inspirei, na verdade, em um caso que eu assumi recentemente, envolvendo um cliente que acabou sendo vítima desse crime. E o objetivo aqui é explicar para vocês, que são vítimas também diariamente, de homofobia, explicar para vocês quais são os seus direitos, quais são as consequências legais para quem pratica um crime dessa natureza, que tipo de ação, que tipo de cautela você pode ter nesses casos. Então, o objetivo é esclarecer para que vocês possam reivindicar o direito de vocês. É muito importante reivindicar, porque eu acho que quando a gente reivindica, a gente está fazendo em nome da sociedade, de toda uma coletividade que vem sendo discriminada em pleno século, em pleno 2022. Isso é um absurdo e a gente precisa parar e frear. Essa é a razão do vídeo. Se você tiver dúvidas, mesmo com o vídeo, registre aqui seus comentários, entre em contato comigo, eu vou deixar o meu WhatsApp, eu estou à disposição de todos, ok? Então vamos lá? No último dia 23 de fevereiro de 2022, o meu cliente, acompanhado do esposo e da sua mãe, estiveram em um dos restaurantes localizados nos bairros mais badalados do Rio de Janeiro, Ipanema. Qual foi o objetivo do meu cliente? Passar, comemorar o seu aniversário, desfrutar de momentos prazerosos ao lado da família. E aí eles se deslocam para o estabelecimento, lá são atendidos e estão à mesa, pedem um cardápio, e percebem logo depois que o alimento é entregue que havia um forte odor na comida. E eles imediatamente identificam que aquele alimento ele não estava apropriado para o consumo. Foi então que o meu cliente, respeitosamente, ele não queria confusão, muito pelo contrário, estava comemorando o aniversário dele, ele pede ao garçom para que chame o gerente do estabelecimento a fim de resolver aquela questão. Até então, sempre no intuito de resolver amigavelmente. E esse gerente, que mais tarde descobriu-se que tratava-se do dono do restaurante, um dos donos, ele se dirige à mesa e, muito irritado, depois de uma conversa travada entre os dois, ele acaba xingando o meu cliente. Então, falando palavrões, isso aos berros, na frente de todas as pessoas que ali estavam, sejam funcionários, sejam pessoas que estavam, clientes, que estavam também desfrutando de bons momentos. E, além desses xingamentos, em voz alta, aos gritos, o dono desse estabelecimento vira para o meu cliente e diz: vai embora, gazelinha. Chama o meu cliente de gazelinha depois de gazela e o expulsa do estabelecimento. Bom, então esse fato ele é muito grave, é claro, porque quando ele se refere a gazela ou gazelinha, é claro que ele estava tendo uma conotação voltada para a homofobia. Ele, na verdade, estava repudiando ou sendo jocoso, ferindo a honra do meu cliente pelo fato dele ser homossexual. Então, o que fazer nessas situações? O que vocês podem reivindicar? O que acontece com o dono do estabelecimento que pratica um ato dessa maneira, dessa natureza? Primeiramente, vocês precisam identificar que esse fato, esses xingamentos e a expulsão, esse constrangimento que o meu cliente e a família dele foi submetido, ele pode gerar um processo civil e um processo criminal. São processos completamente independentes entre si, embora tenham o mesmo fato, os xingamentos naquele estabelecimento. Muito bem. No processo civil, você, vítima de homofobia, no caso o meu cliente, ele vai ajuizar uma ação de danos morais, vai pedir uma indenização. Por quê? Porque ele foi constrangido, ele teve xingamentos, foi constrangido, ele sofreu, é lógico,
um dano moral e ele merece reparação. Às vezes, esse dano moral ele pode gerar até dano material também, essa situação fática. Então, no caso, por exemplo, a mãe desse meu cliente, ela passou mal em razão de tudo que aconteceu. Então, imagina que ela tivesse tido um gasto no atendimento médico, no caso ela tem plano de saúde, mas se fosse um gasto decorrente de um atendimento médico, ela tivesse que chamar um médico para atendê-la naquele momento, e isso poderia ser objeto também de indenização, ressarcido pelo dono do estabelecimento. Bom, além da questão do processo civil, há também um processo penal. Aquele gerente ou dono do estabelecimento, ele cometeu um crime. E esse crime é um crime contra a honra, chamado de injúria. Então, nesse processo criminal, vai ser instaurado para apurar se ele praticou ou não um crime de injúria. E, ao final, o juiz o condena, ele dá uma sentença penal condenatória se tiver reunidas todas as provas. Agora, é importante você entender que esse tipo de crime, ele não está sujeito a uma pena privativa de liberdade. Ou seja, aquela pessoa que responde por esse crime, ela não vai ficar presa, né? A não ser que ela tenha cometido outros crimes além desse, graves, aí é uma outra situação. Mas, em via de regra, ela não fica presa. Então, se for condenada, pode acontecer o quê? De haver uma substituição por um pagamento de cesta básica, ou uma prestação de serviços à comunidade. Mas o que eu quero deixar claro é que uma condenação é sempre uma condenação. Vai ficar lá na folha de antecedentes criminais dela essa condenação pelo crime de injúria. Ok? Então, já temos que o mesmo fato desencadeando dois processos. É claro que é importantíssimo que você procure um advogado para que ele possa orientá-lo, né, e te dar todas as diretrizes de como proceder. Mas o que você pode fazer naquele momento, né? Então, aqui vem algumas dicas para que você possa facilitar a vida do seu advogado. Porque é claro que na maioria das vezes o fato acontece, a gente fica surpreso, né? E aí até chamar um advogado, pode ser no mesmo dia, mas enfim, nem sempre ele vai imediatamente até o local tentar resolver. Então é muito importante que você entenda que esse tipo de crime, ele precisa, como qualquer outro, precisa de provas. E às vezes essas provas, elas só podem ser produzidas no local, naquele momento. Então, se você está, como o caso do meu cliente, no estabelecimento, no restaurante, várias pessoas assistiram, o que você vai pedir? Você vai pedir para pessoas que estão ali serem suas testemunhas, né? Então, entrar em contato, já pegar telefone, as informações para isso. Então, todas essas mensagens, elas são importantíssimas para configurar o cenário de injúria, né? Então, o meu cliente juntou isso. Além disso, existe também o fato da mãe do meu cliente ter passado mal e ter se deslocado até um local, uma clínica, para ser atendida. Tudo isso nós reunimos, são provas de extrema relevância e que precisam ser reunidas nesse momento. Tudo isso o meu cliente fez. Então, no caso, nós teríamos duas testemunhas, que seria o esposo dele e a própria mãe, que seriam ouvidos como informantes. Temos também a garçonete do estabelecimento, que deixou as mensagens, e teríamos também a gravação de que eles estavam no local realmente e tudo mais, né? Então, isso já é um grande acervo probatório para iniciar um processo criminal. Porque se a gente não tem esse mínimo de prova, não adianta. E um outro ponto importante é comunicar esse crime. Então, aconteceu, eu vou comunicar. Comunicar a quem? Eu vou comunicar à polícia, né? Então, chamar uma viatura da Polícia Militar, e foi exatamente o que o meu cliente fez. Inclusive, esse fato foi divulgado em várias mídias sociais, foi divulgado também na imprensa, né? E lá, o que aconteceu foi, o meu cliente prestou um depoimento na Polícia Civil, explicando tudo o que havia acontecido naquele dia. Se pudesse ter levado testemunhas já para prestar declarações, melhor ainda, né? Então, isso é preciso fazer. Agora, o que eu quero te mostrar, que é muito importante e foi uma estratégia que nós adotamos,
é um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal com relação a xingamentos homofóbicos, tá? Então eu vou explicar para vocês. O crime de injúria, tá? Para quem quer saber um pouco mais, eu vou ler aqui para vocês, ele está no artigo 140 do Código Penal. Então, o crime de injúria fala: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Nesse caso, a pena é muito baixa, ela vai de 1 a 6 meses ou multa. Agora, além desse crime de injúria, existe a injúria que é qualificada. É uma injúria que ela tem uma situação peculiar que torna a pena mais alta. Essa injúria qualificada, ela está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E ela diz o seguinte: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, aquela pena que é de 1 a 6 meses, ela vai para 1 a 3 anos. Então, qual a importância disso? Primeiro, porque a pena fica maior. E segundo, é o local para onde a pessoa é processada criminalmente. Eu vou tentar explicar aqui da forma mais leiga possível para que você entenda. Existe no direito penal e direito processual penal os juizados especiais criminais. Esses juizados especiais criminais é como se fossem os juizados de pequenas causas no âmbito civil. E o que faz esses juizados? Eles julgam infrações de menor potencial ofensivo, infrações pequenas. Então, ali no juizado, o procedimento é diferente. A pessoa que é acusada da prática de uma infração, ela tem vários benefícios, né? Então, ali é mais tranquilo, é menos formal. Já a pessoa que comete um crime e não é infração de menor potencial ofensivo, ela é julgada numa vara criminal. E na vara criminal, muitos dos benefícios que tem, né, nos juizados não são aplicáveis. Então, a minha tentativa toda é de encaixar esse xingamento homofóbico no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. A pena vai ser mais alta e esse dono do estabelecimento seria julgado aonde? Numa vara criminal. Então, aqueles benefícios do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, não é aplicado ali. E como que eu fiz isso? Porque, veja bem, fala o parágrafo 3º em elementos referentes à raça, cor, etnia e religião. Não fala dessa condição da homofobia. Mas o Supremo Tribunal Federal vem ampliando essa condição e vem estendendo esse caso de xingamentos homofóbicos como injúria em razão do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Então, resumidamente, eu sei que vocês não são advogados que estão me assistindo, eu só quero explicar para vocês que o objetivo aqui é que esse dono do estabelecimento não responda pela injúria simples, que ele responda pela injúria qualificada, que tenha a pena mais alta e que ele possa ser julgado numa vara criminal. E a fundamentação que eu utilizei foi justamente o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, e eu vou deixar aqui esse entendimento, se você está me assistindo pelo Facebook, eu vou deixar no Facebook, no YouTube também, e no Instagram também, um número, né, do julgamento, onde foi manifestada essa questão. Xingamento homofóbico deve ser equiparado ao racial. Né? Então, portanto, o crime é da injúria qualificada. Esse que tem a pena de 1 a 3 anos e que deve ser julgado numa vara criminal. Então, veja bem, o que eu fiz? Nesse caso em concreto, eu, além do meu cliente ter ido até a delegacia, de ter gerado uma ocorrência, né, que é o termo circunstanciado, comunicando esse crime, eu fiz uma notícia-crime ao Ministério Público. Eu, advogada, redigi um documento com todas as provas, mostrando ao promotor que esse caso não é de injúria simples, é de injúria qualificada. E que esse sujeito merece ser processado criminalmente numa vara criminal e não no juizado especial criminal.
Essa foi a estratégia que eu adotei. Inclusive, depois, com outros vídeos, eu vou trazendo os resultados dessa minha diligência, de tudo que for sendo feito no caso, tá bom? E digo mais, se vocês tiverem dúvidas, se tiverem passado por situações semelhantes, se quiserem trocar por aqui experiências, contar o seu caso, eu vou ter um enorme prazer em respondê-los e ajudá-los. Bom, eu espero ter ajudado, ter esclarecido um pouquinho sobre esse caso. É um caso que deve ser encarado com muita seriedade, né? Não é só um xingamento, é uma discriminação absurda, né? O meu cliente foi expulso de um estabelecimento, gerou problemas de ordem pessoal para ele, inclusive com relação à genitora, porque ela foi xingada da pior maneira possível, né? Então isso tudo desencadeou todo esse desespero, esse tormento, e a gente precisa sim combater esse tipo de comportamento. Chega de discriminação, chega de preconceito, vamos nos respeitar. É preciso respeitar as nossas opções sexuais e qualquer outra opção. Chega, né? Pelo menos é o que eu espero. E se você tiver conhecimento de alguma pessoa que passou por uma situação semelhante, compartilhe esse vídeo porque pode ajudar, ok? Um forte, carinhoso abraço. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau!